Boa noite, graça e paz, querido, graça e paz, queridas. Povo mais abençoado, porque a Bíblia nos fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Falar em Deus é o Senhor, eu faço uma pergunta: Deus verdadeiramente tem sido Senhor da sua vida? Porque muitos falam Senhor, 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 mas a Bíblia fala que nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, é sempre bom a gente nos examinar, porque a Bíblia também nos fala, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele não manda que outras pessoas nos examinem. Somos nós que temos que nos examinar e nos avaliar. É muito importante isso, porque quando chegar naquele grande dia, que dia é esse, Adriana? O dia do acerto de conta, a qual todos nós, quer seja cristão ou não cristão, não importa seu credo religioso, todos nós, a Bíblia diz, todos comparecerão perante ao tribunal de Cristo, aonde todos nós seremos julgados, aonde todos nós daremos conta dos nossos atos a Deus. Não é o pastor, é a Deus. Então, por isso, tomem cuidado. A Bíblia fala que nós temos que atentar com mais diligência. O que é atentar? Observar. Com mais diligência, cuidadosamente. Observar cuidadosamente. Deixa eu voltar ao versículo aqui, senão eu me perco. Atentar com mais diligência às coisas que nós temos ouvido. Preste atenção. Atentar com mais diligência às coisas que nós temos ouvido. Observar cuidadosamente as coisas que nós temos ouvido. Não é somente ir à igreja, sentar 2 horas, somente esperar o culto acabar, mas você não prestou atenção atentamente, observar o que nós temos ouvido. Algumas pessoas, elas vão ao culto, mas elas não participam do culto. Elas estão ali somente de corpo presente. Eu posso dizer para você que talvez você fale assim, poxa, mas isso é possível estar dentro de um culto somente corpo presente? Sim, amado. Sim, eu já vivi um bom tempo. Passei esse momento de estar no culto somente de corpo presente. Porque quando o culto deixa de ser interessante para você, não que o pregador tenha que trazer coisas agradáveis, não é isso que eu me refiro. Eu me refiro porque a letra, ela mata, o que dá vida é o Espírito Santo. E o que acontece é que muitas pessoas, elas querem ministrar a palavra de Deus, mas sem a unção de Deus. Então é algo morto, algo frio, é uma palavra sem vida, uma palavra que não toca, não chega, não penetra no coração daqueles que estão ouvindo. Eu passei um período muito grande ouvindo, mas estava ali somente corpo presente. E eu me sentia muitas das vezes como se eu estivesse sendo torturada, porque eu já não aguentava mais aquele tipo de pregação, aquele culto sem vida, sem presença de Deus, uma coisa meio que mecânica, aonde o homem natural que pregava e não o homem espiritual, o homem cheio do Espírito, porque quando a pessoa está cheia da unção, cheia do Espírito, você quer mais receber. Mas quando é uma palavra que a pessoa vem, pega nas redes sociais, vai lá no Google, digita, eu gostei disso aqui, eu achei isso aqui interessante, e aí traz para a igreja sem a revelação de Deus, né? Porque pregar tem que ter uma revelação de Deus. E muitos não têm, não querem ter esse trabalho de buscar em Deus a palavra. Por exemplo, quando sou convidada para ministrar a palavra de Deus, eu gosto de que me chame com antecedência, uma semana,
para que nós possamos assim nos preparar espiritualmente, com jejum, com oração, com consagração, e ali ficar a semana inteira, de madrugada, Senhor, me dá a mensagem, até que o Espírito Santo de Deus venha se revelar. E aonde eu estava não era assim. Então eu estava ali de corpo presente, e eu me recordo que eu falava muito com Deus, Senhor, não é isso que eu quero. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero ouvir a sua palavra, mas eu quero sentir a presença. Eu quero sentir que vem algo da parte de Deus. E não era isso. Era uma coisa terrível, horrível, que você nem prestava mais atenção. Ah, só Jesus Cristo. Então, tenha cuidado em relação a isso. A Bíblia nos fala que nós temos que atentar com mais diligência às coisas que nós temos ouvido. Porque se nós não estivermos prestando atenção nas coisas que o Espírito Santo tem nos revelado, corre o risco da gente se perder. Porque eu estava até conversando com uma irmã, você prestou atenção no que Deus falou com a senhora? E ela, falei, a senhora prestou atenção? Ela é mesmo. Eu comecei a abrir os olhos dela a respeito da revelação que Deus tinha dado a ela. Eu falei, você está vendo porque a senhora tem esses altos e baixos na sua vida? Porque o diabo está sempre querendo te parar, porque a sua vitória, a vitória da sua família já está perto. E ela ficou assim mesmo, quer dizer, a pessoa não presta atenção nas coisas que Deus tem falado. E depois quer uma vida com vitória, depois quer uma vida de bem-aventurança, se está na igreja por estar. Entenda uma coisa, que você não é abençoado por frequentar a igreja. Você é abençoado quando você se envolve com Deus. Quando você verdadeiramente participa do culto, quando você se envolve no culto, com Deus, com a palavra, com louvor, com a oração. Você já viu que tem culto que as pessoas fazem olhando para sua cara? Gente, se envolve com Deus. Eu fecho os meus olhos, começo a orar, começo a clamar, e eu não quero nem saber o que está à minha volta. Se vier alguém, sei lá o que aconteceu ao meu lado, eu não estou nem aí. Porque o nosso objetivo de sair da nossa casa é para cultuarmos ao Senhor. Então não adianta você somente querer se mostrar presente de corpo físico. Tem que estar presente de alma, de espírito, se envolver numa adoração, aproveitar aquela atmosfera do culto para se envolver com o Senhor. E tem pessoas que infelizmente, elas não fazem isso. Elas vão para mostrar para o pastor, olha, eu estou aqui, eu vou porque senão haverá uma cobrança sobre a minha ausência. Eu já não aguento mais, não tenho mais como dar justificativa. Tem pessoas que se preocupam muito mais com o homem do que com Deus. Eu estava falando com uma senhora, que a igreja onde eu estava, onde eu congregava, eles sempre fazem café da manhã, domingo. E a pessoa sem condição financeira, o pó de café, gente, alto do jeito que tá, mas preocupada, eu tenho que levar, o que eu vou fazer? Me presta. Gente, eu falei, você está preocupada em aparecer para o homem, quando na realidade Deus sabe que você não tem condições de fazer isso. Mas quer mostrar para o pastor. Eu falei mesmo, você quer se mostrar para o pastor, que você faz, que você leva. Só que isso para Deus não tem importância nenhuma. Se você levou o pó de café, se você levou o pão, para isso, Deus, isso não tem valor nenhum, sentido alguma para Deus, tem para o homem. O alimento natural tem valor para o homem. Eu nunca me preocupei com isso, porque a igreja não é isso. As pessoas estão tirando o conceito de igreja para fazer talvez um clube onde as pessoas se reúnem, vamos tomar café junto, vamos bater um papo. Queridos, eu não sou contra isso. Adoro bater papo, adoro. Café eu não gosto mesmo, porque eu não gosto de café. Mas a gente gosta de comer também.
Só que a igreja não é isso. Infelizmente, as pessoas, elas acabam se voltando mais para isso do que para o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. A Bíblia nos fala que nem só de pão, queridos, o homem viverá. Então as pessoas, ao invés de estar em busca do pão espiritual, daquilo que alimenta o seu espírito e que aumenta a sua fé, estão em busca, preocupada com o alimento natural. Então, queridos, eu amo, adoro, acho legal que as igrejas que fazem isso, é maravilhoso. Só que o povo acostuma com coisas que não é para acostumar. Eles acabam indo por causa do café da manhã. Não, olha, eu vou lá na igreja porque lá tem um cafezinho da manhã, é uma delícia. Irmão, eu amo, não amo café que eu não gosto, mas eu amo essa comunhão. Mas não se pode abrir mão de Deus. Não se pode abrir mão, que na hora da palavra as pessoas não estão nem aí. Se levantam, conversam, falam no celular, vão lá para fora, vão no banheiro, elas ficam inquietas. Eu amo ouvir a palavra de Deus. Eu não gosto que ninguém converse comigo na hora do culto. Eu fico assim, ó, porque eu vim cultuar o Senhor. Eu não saí da minha casa, acordei cedo, gastei dinheiro de passagem, andei a pé, seja lá o que for, seja lá qual for o meio que você faz para chegar na igreja, não importa. Agora, o que não pode é as pessoas inverter as coisas. Eu não quero saber de café, meu café é espiritual, é o café espiritual, esse que me sacia, esse que me enche. Eu preciso de Deus e creio que todos nós precisamos desse Deus. Entendam isso, que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que maravilha! A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Davi disse que a palavra de Deus, ela valia muito mais do que o ouro e do que a prata. Em Provérbios fala que aquele que despreza a palavra do Senhor perecerá. A palavra de Deus, ela não volta vazia antes de fazer aquilo que lhe apraz. Então, se você for pegar cada versículo que fala sobre a definição da palavra de Deus, você vai ver que ela é a prioridade, que ela é importante nas nossas vidas, é a palavra de Deus. Eu iniciei dizendo que nós temos que atentar com mais diligência para as coisas que nós temos ouvido. E eu faço uma pergunta: você tem atentado com mais diligências para as coisas que você tem ouvido? Você tem observado cuidadosamente? Ainda tem mais esse detalhe, que nós temos que ter cuidado com as coisas que nós temos ouvido. Não é somente ouvir, mas você tem que peneirar, filtrar as coisas que você tem ouvido. Exemplo, quantas vezes no culto eu ouvia dizer que a nossa carne não era fraca. E eu falava assim, meu Deus, não sei de onde esse homem tirou isso, porque a Bíblia nos fala que o espírito está pronto, mas a nossa carne ela é fraca. Paulo disse que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Paulo dizia que ele esmurrava o corpo, a carne dele, porque a carne dele não fazia o que o espírito queria. Ou seja, era uma guerra. Ele esmurrava o corpo dele, porque aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. Aquilo que ele não queria fazer, ele acabava por fazer. Como é que o camarada vem me pregar e dizer que a carne não era fraca, não. Não, a nossa carne não é fraca. Eu falei, bom, só se é a sua. Porque eu não vou brincar com a minha carne, porque eu sei que ela luta contra o meu espírito. É uma guerra. Dentre essas outras coisas que eram ministradas e que a gente ficava pensando, meu Deus, mas isso não é assim. Mas vinha cada coisa que a gente ficava assustado. Como falar que o segredo de Abraão era a obediência. O segredo de Abraão
não foi obediência, porque Abraão ele desobedeceu a Deus, porque a promessa que Deus fez foi para Abraão e não para Sara, sua mulher. Abraão sabia que Deus havia prometido ele um filho e ele foi se deitar com Agar. Então, quando ele se deita com Agar e faz a vontade da sua esposa Sara, ele desobedeceu ao Senhor. O segredo de Abraão não foi a obediência, o segredo de Abraão foi a paciência. A Bíblia nos fala que Abraão só alcançou a promessa porque ele foi paciente. Dentre esses e outros assuntos, né, que a gente ouvia, eu não posso até citar muitos aqui, e que a gente via que estava fora daquilo que a Bíblia diz. Então nós temos que atentar com mais diligência, cuidado com as coisas que nós temos ouvido. Amém? Queridos, nós temos que parar por aqui, porque a gente faz um vídeo de 16 minutos, realmente estratégia, para que vocês possam ouvir e ficar com gostinho de quero mais. Olha, beijo no coração de todos vocês, que a graça do nosso Pai, ela seja derramada sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Beijo no coração de todos. Graças a Deus.